Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News. Como sempre aqui, professor Pirata trazendo notícias. Por favor, Pirata, fala aí você, que eu não vou mais apresentar. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Lembrando, né, a gente sempre tem uma notícia quente de atualidades que pode estar conectado com o seu vestibular deste ano, hein? E neste ano nós vamos resgatar um debate que é da Guerra Fria. Opa, a Guerra Fria que assunto bom, hein? será que de fato foi sempre fria? Acabou? Pô, caiu já o muro de Berlim em 89, reunificação alemã em 90, 91 não tem mais União Soviética, o socialismo com experiência real deixou de existir, então tem mais tensão da bipolaridade das tensões do mundo ocidental e oriental, né? Não é bem assim, né? A gente tem aqui uma notícia, né, da CNN Brasil falando o seguinte, ó, navios de guerra russos chegam a Cuba. Lembrando que nos anos 60 a gente teve a famosa crise dos mísseis em Cuba, em 62, quando a União Soviética, em parceria com o regime cubano, a Revolução Cubana foi em 59, Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara e companhia, eles não começam a revolução como regime socialista. Ela é uma revolução popular nacionalista contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Mas como Cuba é uma área de influência do imperialismo norte-americano, aproximar-se do regime socialista mostrou-se viável para fugir desse imperialismo norte-americano e, ao se tornar um regime socialista, inevitável aproximação, diálogo com a União Soviética. Em 62 havia a possibilidade de se ter uma base de mísseis em Cuba. Imagina, naquela época, né, corrida nuclear. Lembra que recentemente tivemos até um filme que reativou essas memórias das bombas atômicas, né? O Oppenheimer, né? Então, imagina a possibilidade de você ter mísseis numa ilha próxima da Flórida, próxima ali da costa da capital americana. Próxima mesmo, assim. Exatamente. As pessoas, assim, fugirem de Cuba nadando. Então, você próxima imagina balsas, para vocês, né, terem uma noção. E haveria a possibilidade de você lançar ogivas nucleares soviéticas de Cuba em território norte-americano. Isso, né? Lembra muito War. Exatamente. O War, né? quando teve uma atualização do War, aquele joguinho de tabuleiro, tinha... Sim, né? A sua missão né? O objetivo conquistar tal território, né? Bom, e de preferência sempre com uma saída para Vladivostok no ar, né? Bom, mas voltando, né? Então, nesse cenário de tensões da década de 60, da Guerra Fria, você tinha então bases norte-americanas se posicionando próximas da União Soviética, território ali da Turquia seria um alvo interessante para os americanos, e a região cubana seria importante para posicionar armamento russo, posicionar o armamento soviético, pressionando, portanto, os Estados Unidos. Aí o que o governo norte-americano fez naquela época? Mandou ali uma esquadra da sua marinha de combate, da sua armada, para fazer um bloqueio da ilha cubana, e ficou aquela tensão, porque se um navio norte-americano atacasse o navio soviético, era o início da Terceira Guerra Mundial, e com armas nucleares, com duas superpotências, né? Provavelmente, se isso acontecesse, não estaríamos aqui hoje, né? O mundo estaria coberto por uma grande nuvem radioativa, né? Um inverno nuclear teria se instaurado. Isso não era vantajoso para nenhum dos lados, né? Ser o vitorioso sobre as cinzas contaminadas de radiação. Então, se estabeleceu um acordo, a base não foi montada, também os Estados Unidos retiraram certos armamentos apontados para a União Soviética. Se estabelece, então, aí um convívio, uma coexistência sem essa agressão. Então, isso lá na década de 60. E recentemente você vê navios de guerra, não são navios mercantes, comerciais, não é ajuda humanitária, mas navios de guerra fazendo manobras em Cuba. É importante notar que nos últimos anos há uma aproximação também do governo venezuelano com o governo russo, com o governo chinês, e que são países que têm relações ambivalentes com o mundo ocidental, com a União Europeia e com os Estados Unidos. E nos últimos anos, né, a tensão da guerra russo-ucraniana aumenta, o jogo político fica mais complexo envolvendo esses países, e a China se tornando um player relevante internacional, talvez a grande potência do século XXI, ameaçando
décadas de imperialismo norte-americano, isso cria um tipo de retorno, de rememorar, de até reaquecimento das tensões da Guerra Fria, com todo o trocadilho que possa se trazer com isso, reaquecer e Guerra Fria, né? Bom, de qualquer maneira, né, isso não significa que há uma ação de guerra, o governo norte-americano agiu em resposta, também fazendo manobras na região, mas é importante ficar aí antenado com essas situações, porque nós estamos visualizando desde 2008 da crise econômica norte-americana, iniciada no sistema imobiliário, isso não se superou completamente, né? Sim. A fragilidade da economia ocidental, ela se mostra evidente, inclusive o desespero, a perda da qualidade de vida, o desmantelamento de políticas públicas no bloco ocidental, na União Europeia, o chamado Estado de Bem-Estar Social, cada vez mais difícil de ser mantido na agenda neoliberal. E há um empobrecimento cada vez mais evidente de setores da classe trabalhadora e da classe média. Então, essas situações acabam fazendo com que abra-se um espaço de velhos temores, né, ou de velhos preconceitos e até mesmo velhos discursos, né? Nessa semana, na campanha presidencial do Donald Trump, o discurso falava de comunismo, falava de que lado que você vai estar ou que país que você quer para você, né? Temos que reconstruir uma América grande novamente, aquele discurso da campanha da primeira eleição do Trump, né? Um discurso de reafirmar o protagonismo norte-americano, o poderio econômico, o capitalismo como um elemento da moral social americana e os adversários como possíveis comunistas ou de uma agenda vermelha, né? Um discurso bem Guerra Fria, um discurso bem do macartismo, mas a gente está em 2024, né? Então, velhos temores, velhas agendas podem aí estar no seu vestibular, fazendo então o uso dessas notícias contemporâneas para reativar conhecimentos Sim. de geopolítica, de história sobre essa tensão. O novo parece velho. Exatamente. Ou tudo novo de novo. Exatamente. Não tem coisa, muitas vezes, mais tradicional, mais tacanha e velha do que se apresentar como novo. É isso. Não, perfeito. Excelente. É um tema também que, com certeza, vai aparecer de alguma forma. Nas áreas de humanidades é bom você ficar esperto. Ixi, ainda mais com as guerras rolando, né? Porque a gente ainda vai falar de... Sim. Imagino eu, porque todo dia sai alguma notícia de guerra. Sim, seja exatamente. Israel, Irã, Palestina ali, faixa de Gaza. As manobras da China na região de Taiwan, né? Coreia, submarinos americanos lá em Israel, com relação à tensão Irã, enfim, tem muita coisa para falar aí. Exatamente. E veja que velhas potências por detrás tentando movimentar essas peças, entre aspas, menores, né? O que na Guerra Fria a gente chamava de guerra de procuração, né? Então, você não vai conflitar uma potência com a outra, mas a gente pode auxiliar aqui um conflito regional que atende os nossos interesses. Como uma procuração, alguém me representa, do mesmo modo, uma guerra local é uma guerra de procuração, representa interesses maiores da bipolaridade União Soviética e Estados Unidos. É igual quando você é criancinha lá, tá tendo uma briga do amiguinho, você fala assim, ó, vai lá, dá um soco nele. Ó, não escutem o Kim, hein? Outra pedagogia é feita hoje em dia. É isso, pessoas. Muito obrigado. Se você gostou do episódio, dá um like aí, compartilha, manda pra galera, que isso vai ser muito útil para todo mundo que tá prestando os principais vestibulares. Fechou? É isso, falou. Valeu, beijo, tchau.